Sabia que existe uma marca na orelha que avisa o risco de infarto 10 anos antes? Pois é, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso no espelho. Eu estou falando do sinal de Frank, uma dobra diagonal no lóbulo da orelha que há décadas vem despertando o interesse de médicos por estar associado ao aumento do risco cardiovascular. O nosso corpo é perfeito e muitas vezes ele nos dá sinais externos que são visíveis a olho nu. Essas marcas, esses sinais, avisam que as coisas aqui dentro não vão bem. Muitas pessoas acham que o infarto acontece do nada. Mas a verdade nua e crua da cardiologia é que o entupimento das artérias por placa de gordura leva décadas para se formar. E durante esse processo, o teu corpo já começa a te dar sinais visíveis. Hoje eu vou te ensinar a olhar no espelho e procurar 5 sinais silenciosos, começando por essa famosa marca na orelha. Então pega aí um espelho, presta muita atenção e fica comigo até o final, porque o quarto sinal que eu vou falar é um dos maiores tabus da saúde masculina, mas que pode prever o infarto com uma precisão assustadora. Sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista aqui em Indaiatuba. Para esse vídeo espalhar e para me incentivar a continuar fazendo vídeos como esse, já se inscreve, clica no sininho e compartilha, para ajudar milhares de pessoas que têm essa marca na orelha e nem imaginam o que ela significa. Vamos começar então pelo nosso sinal principal. Primeiro sinal, o sinal de Frank. Você já reparou no lóbulo da sua orelha? Aquela parte gordinha inferior onde as pessoas colocam aqui o brinco. Dá uma olhada nela. Ela é lisa ou possui ali um vinco profundo? Uma linha diagonal que corta ela de ponta a ponta. Dá uma olhada aí. Se você possui esse vinco diagonal, você tem o que a gente chama de sinal de Frank. Mas doutor, onde é que isso surgiu? Isso é crendice popular? Não é não. Isso tem embasamento científico. Esse sinal foi descrito pela primeira vez no ano de 1973 por um médico pneumologista americano chamado Dr. Sanders Frank. Ele publicou um estudo observando que uma grande quantidade de pacientes jovens que sofriam ali angina e infarto apresentavam uma característica em comum. Eles tinham essa dobra profunda e diagonal no lóbulo da orelha. A partir daquele ano, centenas de estudos, autópsias e pesquisas das artérias foram feitas para entender essa ligação. Esses estudos mostraram que a presença do sinal de Frank está fortemente associada à doença arterial coronariana. Em algumas pesquisas, pacientes que tinham vinco ali nos 2 lóbulos tinham um risco maior de infarto ou de ter aterosclerose severa. Você conhece aí alguém que tem esse vinco aí diagonal no lóbulo da orelha? Envie esse vídeo para ele. E o que a orelha tem a ver com o coração? A explicação fisiopatológica mais aceita no meio médico é que nossas artérias e o lóbulo da orelha compartilham um material estrutural muito importante, a elastina e o colágeno. Quando o paciente sofre um envelhecimento vascular precoce, estresse oxidativo, diabetes ou inflamação crônica, ele perde a elasticidade dos vasos sanguíneos. Essa mesma degeneração e a perda da vascularização acontece também no lóbulo da orelha. Como o lóbulo perde então a sustentação e perde o seu suprimento de sangue, ele murcha e forma esse vinco então bem profundo. Ou seja, o sinal de Frank não causa o infarto. Ele apenas é o reflexo do envelhecimento e do entupimento das suas artérias. A gente pode dizer que ele é um marcador de envelhecimento biológico acelerado. Se você tem menos de 60 anos e tem essa marca bem profunda e bilateral, você precisa então agendar uma consulta com um cardiologista para fazer um check-up. Mas calma, muita gente que tem o sinal de Frank não tem doença coronariana grave. Muitos têm as coronárias limpas, mesmo com essa alteração na orelha. Mas lógico, na dúvida, agende com o seu cardiologista. O sinal de Frank, ele fala por si só, mas ele não trabalha sozinho. Como eu prometi, eu vou te revelar agora os outros 4 sinais físicos que mostram que o teu risco cardiovascular pode estar lá nas alturas. Segundo sinal, o chantelasma. Você já viu alguém que tem umas bolinhas amarelas aqui na pele, perto dos olhos, aqui nas pálpebras assim? Você já viu? Isso é chantelasma. O que são essas plaquinhas amarelas? Eles são depósitos de colesterol. Isso acontece quando as células do sistema imune, chamadas macrófagos, engolem o colesterol que está em excesso ali circulando do sangue. Elas ficam empanturradas de gordura e se depositam debaixo da pele fina aqui da pálpebra. Estudos de longo prazo mostraram que pessoas que desenvolvem chantelasma têm um risco muito maior de sofrer infarto ou desenvolver doença isquêmica do coração. Isso independente dos outros fatores de risco. É um sinal clássico que o teu corpo não está conseguindo lidar com o colesterol. E muitas vezes está relacionado a uma dislipidemia genética, como a hipercolesterolemia familiar. Se você viu então esse sinal no teu olho,
Não adianta ir apenas ali no dermatologista para tirar por estética. Você tem que ir no cardiologista para ver como é que tá as suas artérias. Terceiro sinal, o arco senil. Você tá com o espelhinho aí na mão? Então, ainda olhando aí para os seus olhos, vê a parte colorida aí dos seus olhos, que a gente chama de íris. Ao redor da parte colorida, encostada aqui na parte branca do olho, existe um anel esbranquiçado, acinzentado ou azulado? Que não é para ter. Mas se você perceber esse sinal, você tem um arco senil ou arcos corneales. Esse anel se forma também pelo acúmulo de lípides na borda da córnea. O nome de senil porque é extremamente comum e considerado até um processo natural do envelhecimento em pessoas com mais de 70 anos. Agora, o sinal de alerta vermelho acende quando esse anel branco aparece em pessoas jovens, com menos ali de 45 ou 50 anos. Quando nós cardiologistas vemos um paciente de 40 anos entrar no consultório com um arco senil visível, já sabemos então que a chance dele ter o colesterol alto é grande e possivelmente ele tem um risco mais elevado de ter um infarto precocemente. Quarto sinal, a ponta do iceberg que muitos homens escondem. Esse é o tabu. Essa é a parte do vídeo que muitos homens pulam, mas que salva vidas. A disfunção erétil não é apenas um problema urológico ou psicológico. Em muitos casos, ele é o primeiro sinal de doença cardiovascular. Presta atenção aí que eu vou dar uma explicação da anatomia vascular. O mecanismo de ereção masculina depende inteiramente de um fluxo sanguíneo forte e livre de obstáculos. As artérias do pênis são muito estreitas, medindo cerca de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Já as artérias do coração, as coronárias, medem cerca de 3 a 4 milímetros. E as carótidas medem cerca de 5 a 7 milímetros. O que isso significa? Se você tem pressão alta, colesterol alto, se você fuma ou tem diabetes e a placa de gordura começa a entupir o seu corpo, qual cano ele vai entupir primeiro? O cano mais fino. Pessoal, a placa de gordura não escolhe onde é que ele vai se alojar. Essa alteração ela é sistêmica. Quando a artéria peniana, que tem apenas 1 a 2 milímetros, entope e não consegue dilatar, o homem perde a ereção. Isso costuma acontecer de 3 a 5 anos antes da artéria do coração entupir e causar um infarto. Portanto, se a disfunção erétil é algo que te incomoda, não é só tomar tadalafila. Você precisa ser avaliado por um urologista e por um cardiologista. Quinto sinal, claudicação intermitente. O último sinal é a dor na perna. Imagina que você está caminhando no quarteirão e de repente sente uma forte dor, uma cãibra insuportável na panturrilha. Você é obrigado a parar de andar. Depois de uns 2 ou 3 minutos de repouso, a dor desaparece. Aí você volta a andar e a dor ela volta. Isso a gente chama de claudicação intermitente. É um sinal clássico de doença arterial obstrutiva periférica. O que é isso? É a falta de sangue nas pernas. As artérias que levam sangue oxigenado para os seus músculos das pernas estão entupidas pela aterosclerose. Aí quando você anda, o músculo precisa de mais sangue. Mas como a artéria está entupida, o sangue não chega. Aí o teu músculo ele entra em sofrimento e você sente aquela dor incapacitante. Lembra mais uma vez, a doença vascular ela é sistêmica. Se as artérias das suas pernas estão entupidas a ponto de você não conseguir caminhar por 10 minutos, a probabilidade das artérias do seu coração e do seu cérebro estarem entupidas também, ela é muito alta. Então se você tem a DALP, que é a doença arterial obstrutiva periférica, o risco de você sofrer um infarto ou um AVC é grande e requer, na maioria das vezes, um tratamento médico bem agressivo, com uso de estatinas, com controle da pressão, com abandono do cigarro e muitas vezes é necessário até cirurgia. Então fica de olho nesse sinal também. Bom, amigos do coração, nós falamos hoje sobre os 5 sinais que o corpo te dá. O sinal de Frank na orelha, o chantelasma, o arco senil, a disfunção erétil e a claudicação intermitente. Se você foi para o espelho agora ou pensou nos seus sintomas e se identificou com 1, 2 ou até mais desses sinais, eu não quero que você entre em pânico. Claro, a medicina não é feita para causar desespero, é feita para trazer luz, trazer prevenção e trazer cura. O infarto é a principal causa de morte no mundo e no Brasil, mas a parte boa é que ela é altamente prevenível. Cerca de 80% dos infartos poderiam ser evitados com medidas simples, mudança do estilo de vida e tratamento médico adequado ali no momento certo. Esses sinais são o seu corpo te dando uma chance de agir 5 ou 10 anos antes da tragédia acontecer. Procure o seu médico de confiança. Faz o seu eletrocardiograma, o seu teste ergométrico, o seu ecocardiograma, seus exames de sangue aí, sempre que o teu cardiologista te pedir. Muda a tua alimentação, perca peso, durma bem. Tudo isso vai fazer uma grande diferença. E se esse vídeo foi esclarecedor para você, se ele te trouxe uma informação de valor, compartilha e dá o like. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.